norte, né? Isso, na página mesmo. O irmão João Leira já está mandando a paz do Senhor para o senhor, pastor. João Leiria? Isso. Leiria. Muito bem. Aqui está o irmão Paulo César, irmão Valério Alves, está lá em Florianópolis, irmão Josemir Mato de Caxias, evangelista Jairo Silva, nosso missionário Jairo, que está lá na Argentina, irmão Celso Lourenço, Deus abençoe, irmã Juliana Perissone, Deus abençoe. Vamos compartilhando aí e nós vamos trazer a reflexão Almoçando com Jesus. Vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre batalha espiritual. Vamos compartilhando aí com os irmãos, Paz do Senhor, irmão Jairo. Desejamos que esteja tudo bem com vocês aí na Argentina. Deus abençoe os nossos irmãos aí. O meu irmão Jorge Vantagem, mais alguém aí, Júlio? São esses aí mesmo, pastor. Vamos compartilhando aí, meus irmãos. Tá? Eu quero ler na carta de Paulo aos Efésios. O irmão Edgar Schneider chegou também. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. No capítulo 6, vou baixar um pouquinho mais aqui. No capítulo 6, versículo número 10, a irmã Ana Lúcia Zile César entrou também. Efésios 6, 10 a 11, 12 e o 13, que diz assim: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século,
e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vamos usar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poderosa, viva, a Tua palavra que é eficaz. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe nossas falhas, nossos pecados, para que o inimigo não tenha de que nos acusar diante do Teu trono, e que possamos manejar a Tua palavra e sem sofrer nenhum tipo de retaliação do adversário. Abençoa os irmãos que já entraram, já estão assistindo a live. Que esta palavra traga discernimento e edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos dar início então a uma série de estudos que estaremos aqui passando aos irmãos sobre um tema muito próprio, que é a batalha espiritual. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita por Paulo desde a prisão, da primeira prisão. Ele tem um tempo para orar, para se aprofundar na oração, e aí ele então escreve esta carta, uma carta de uma profundidade espiritual muito linda, aos irmãos da igreja de Éfeso e também para a igreja dos dias de hoje. Ele, no capítulo 6, verso 10, nós vemos ali a palavra finalmente. Ele vai encerrando tudo o que ele tratou nos capítulos anteriores, que nós vamos voltar lá atrás depois, mas no decorrer das lives que nós estaremos gravando. Mas aqui ele começa a encerrar o assunto recomendando acerca da guerra, da batalha espiritual. E aí ele diz então, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante, Júnior, que você que é atleta, sabe que um atleta, para ele ter um desenvolvimento, um desempenho, um desempenho bom, ótimo, regular ou 100%, ele depende, a base do desempenho dele é uma boa alimentação, uma dieta balanceada, uma dieta controlada, uma dieta rica em nutrientes, em sais minerais, em energia. Ele depende disso. Um atleta jamais vai ter um bom rendimento só comendo arroz com feijão, não se alimentando direito, não fortalecendo o organismo. Assim é também na vida espiritual. Na vida espiritual é necessário um fortalecimento, uma dieta controlada, uma dieta rica em vitaminas, em
em sais minerais que tragam um fortalecimento. E no caso do atleta é a alimentação, o sono, né? Ele se abster daquilo que prejudica o seu organismo, né? A gente sabe que existem certos alimentos que roubam a energia da pessoa, e há alimentos que dão energia. Então tudo isso tem que saber. Então no mundo espiritual eu tenho que saber o que me dá energia, me dá força, e o que me rouba a minha força, o que me suga as minhas forças espirituais. E aí eu tenho que buscar aquilo que me fortalece, aquilo que me dá força. Aí é oração, jejum, leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Isso vai me dar, a oração dá poder, e a palavra dá discernimento. Oração, poder, e a palavra, discernimento, discernimento dos espíritos que operam na nossa volta. Então é duas coisas que fazem a base do fortalecimento espiritual: a oração e palavra. O jejum ele é um tipo de você crucificar a tua carne, de você espezinhar a carne com as paixões dela. E aí o revestimento agora da armadura de Deus. E aí nós temos que entender, compreender que a armadura que Paulo fala aqui, essa armadura, ela é de Deus. Ela é de Deus. Não é um dom do Espírito que nos foi dado. É um objeto de uso pessoal de Deus, que Deus põe à nossa disposição. Então, com ela, Cristo triunfou na cruz e no Hades. Jesus, no ministério terreno dele como ser humano, ele precisou das armaduras, e foi com essa armadura que ele triunfou. Agora é importante observar que essa armadura, ela não é um vestido, não é um vestido. Essa armadura, ela é um revestimento, revestimento, né? A Bíblia diz assim: revestivos, revestidos, é um revestimento. Então se não houver por baixo desse revestimento vestimentas de santidade, uma roupagem de santidade, a armadura, ela não funciona, ela não se encaixa, a armadura, porque, como eu disse, essa armadura, ela é de Deus. Ela só vai se encaixar se houver por baixo do revestimento roupas, vestimentas de santidade. Roupas de santidade. O Pai não vai permitir que nós use a armadura se não houver vestimentas de santidade, roupa de santidade, né? Um atleta, para ele competir à altura, para ele competir em alto nível, ele tem que ter roupas adequadas, ele tem que ter um vestuário adequado, ele tem que ter ferramentas adequadas, próprias para isso. Um soldado que vai para combate, ele tem que ter roupa adequada para combate, que vai para a guerra, que vai para a batalha, né? Um médico, um clínico que trabalha, ele tem que ter roupa adequada. Agora, aí os médicos estão combatendo o coronavírus, mas todos com vestimentas adequadas para combater, porque senão eles se contaminam. Eles se contaminam com o vírus, são atingidos com o vírus.
Assim o crente, o cristão, ou aquele que entra na guerra, se ele não tiver uma vestimenta adequada, esse revestimento, essas ferramentas de Deus, elas não vão se encaixar e Deus não vai permitir que sejam usadas. Então, quem está dentro dela não interessa. O que interessa é que o indivíduo esteja vestido adequadamente, com roupas de santificação, santidade. E a santidade é como um selo, como uma marca de propriedade, né? Aí Satanás, ele sabe, ele conhece, ele sabe, e ele respeita o selo, ele sabe que quem tem o selo tem proprietário, tem dono, que é o Senhor. Então veja bem, a armadura, ela é de Deus. Observe que Paulo começa falando, né? Lá no começo, nós vamos voltar lá depois, só para lembrar. Ele começa falando aos maridos, ele começa falando à esposa, ele começa falando aos servos, aos filhos e aos senhores. Então, o bom relacionamento entre eles, que nós vamos falar entre eles, gera uma vestimenta anterior à armadura, roupas anteriores à armadura. As forças contrárias, elas são muito grandes. Os ventos que se transformam em tempestades devem ser vencidos. Devem ser vencidos. Né? Devem ser vencidos. E o peso da armadura para enfrentar os ventos é de grande ajuda, porque a armadura de Deus, ela dá sustentabilidade, ela dá firmeza. Sopram os ventos, mas quem está revestido da armadura de Deus, fica inabalável diante dos ventos. Então é necessário observar que nós vamos falar sobre as vestimentas por baixo da armadura, as vestimentas por baixo do revestimento. Nós vamos entender que nós precisamos de saber isso, porque Satanás, o nosso inimigo, ele é especialista em ciladas, em armar ciladas. Ele é especialista. As ciladas são especialidade de Satanás. São especialidades do diabo armar ciladas. Então nós vamos aprender isso, nós vamos aprender junto isso no decorrer desses dias aí. Agora veja que no verso 12, Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Os principados são diferentes das potestades. As potestades são nacionais e seguem rigorosamente ordens dos principados. Então, potestades são demônios nacionais que seguem as ordens dos demônios principados. Já os governadores são regionais e as hostes são locais e individuais. Dessa classificação hierárquica, somente as hostes
se atrevem a possuir temporariamente um indivíduo. O trabalho de possessão é exercido pelas hostes, porque as hostes, elas são demônios locais e individuais. Estes fazem isso. Estes se atrevem a possuir temporariamente um indivíduo. As hostes, elas mentem e se fazem passar por tudo, até por Satanás. Se fazem passar até por anjo de luz, até mesmo por Satanás, mentindo muitas vezes que eles são o próprio Satanás. Já os principados são internacionais e estão envolvidos com órgãos mundiais e não se movem, a não ser para estabelecer as 4 leis satânicas, divulgá-las e estabelecê-las no meio de suas potestades que atuam nacionalmente na terra. Então, os principados são espíritos, são anjos caídos que dominam sobre nações, que dominam sobre órgãos do mundo, e dali eles não se movem. Eles estão ali assentados, ali não se movem daquele lugar. Então, meus irmãos, não existem apenas sete principados. Tudo funciona assim, semelhante ao que conhecemos sobre a política exterior. Na ONU, um país tem seu representante que cuida dos interesses da sua nação. Hoje a ONU está estabelecida nos Estados Unidos e ali mesmo há um embaixador que também representa a sua nação em Washington. A Organização das Nações Unidas tem o seu secretário, mas de todas as nações, há 7 nações consideradas as maiores. Assim, no mundo espiritual, há 7 principais que atuam mais próximos a Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 12, verso 1 ao 4, eu ia pedir para o Júnior ler, mas acho que eu consigo ler aqui. 12, 1 ao 4, diz assim: apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, clamava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso de número 3 diz assim: viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. No verso 4, a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, e o dragão pôs-se diante da mulher, quando ela estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. Então, meus irmãos, o mundo espiritual, existem 7 principais espíritos, 7 principais demônios que atuam próximos a Satanás. O ambiente nas regiões celestes é cruel. As regiões celestes são a atmosfera entre o céu e a terra. É um ambiente cruel, é um ambiente terrível. Anjos de Deus atuam pelo vale da sombra e da morte. Os anjos de Deus têm que atuar, porque alguns estudiosos, algumas escolas dizem que se a gente pudesse enxergar
no céu, se pudesse ver a olho nu, de tanto demônio, de tanto anjo caído nas regiões celestes, faria sombra sobre a terra. Sombra, literalmente esconderia o sol. Nós estamos debaixo de uma nuvem, de uma sombra tenebrosa espiritual. E se nós não tivéssemos os anjos de Deus atuando nesses vales de sombra e de morte, o que seria de nós? O que seria da igreja? O que seria do povo de Deus? Então o vale é um lugar escuro no centro, como se fosse repleto de encruzilhadas. Escuro e terrivelmente frio. Várias vezes a gente lutou com pessoas endemoniadas e a gente via as pessoas diziam: eu sinto um frio, meu corpo gela, porque a presença, os lugares escuros onde atuam esses principados, essas potestades, é tenebroso, é frio. São dois lados. É o da luz e o das trevas. Luz e trevas. É uma batalha, é um combate. Agora, primeiro observe o domicílio demoníaco. Judas, no verso 6 da carta escrita por Judas, no verso de número 6, nós vamos ler Judas, verso 6, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu domicílio, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Todos os anjos caídos foram estabelecidos temporariamente nas regiões celestiais. Inclusive o próprio diabo. O próprio diabo. Ele está ali. Né? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ali Pedro esclarece, Pedro relata, nós vemos isso, Apocalipse 12, nós temos lido, Apocalipse 12, versos 7 ao 12, se tu achar aí, tu procura aí o capítulo 12, verso 7 ao verso 12, o que diz o verso 7? Pode ler. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então veja, é o lugar que o domicílio agora dos principados, das potestades, do próprio Satanás, é nas regiões celestes, entre o céu e a terra. Lá no livro de Jó nós vemos quando os filhos de Deus vão prestar relatório, Deus pergunta: de onde tu vem? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E aí então das regiões celestiais, aí há uma organização que vem se desencadeando nesses demoníaca, que termina lá nas hostes que atuam no local ou individualmente em vidas. Hostes infernais que atuam em nações da terra, em organizações da terra, em governos, em estados, em cidades, em municípios, em lares e aí na vida do indivíduo pessoalmente. Então veja só, ali é o lugar de estabelecimento legal, ali estava o seu principado, o seu domínio, o seu poder de atuação. Esse lugar Deus deu a ele temporariamente. No fim, Satanás e seus anjos serão lançados de lá. Esses anjos são chamados de anjos caídos, enquanto estão ali no seu domicílio. Deixa eu fazer uma observação.
aqui. Essa história de colocar nome, esses nomes que alguns colocam, nomes que é dado, esses nomes que são dados, Zé não sei o que, da encruzilhada, esses nomes, isso é coisa que foi inventado pela mente humana, é tudo anjo caído, anjos que se rebelaram, que seguiram a Lúcifer na rebelião e foram depostos e caíram aí. São anjos que caíram aí e que no futuro serão lançados de lá e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Anjos caídos. Quando eles saem de lá e entram no mundo dos homens, eles estão fora do seu domicílio e sujeitos a serem enviados ao abismo de escuridão. Os demônios sabem disso. Eles sabem disso. Por que aqueles demônios que estavam no Gadareno pediram que Jesus não os mandasse para outro lugar, mas que permitisse que eles entrassem na manada de porco? Eles sabem, eles conhecem, eles sabem isso. Então, os demônios, eles são chamados espíritos imundos, porque assumem corpos, porque assim são chamados imundos, imorais. Em Lucas 8, 26 ao 39, eles são chamados de espíritos malignos, espíritos imundos, de legião, de demônios, a esses aos quais as palavras de Deus ali chamam de espírito, também Judas chama de anjos, que são espíritos em sua natureza. Os principados eu já falei, são os espíritos internacionais. E eles imitam os querubins. Eles imitam os querubins, os principados. Imitam. Ele é imitador por excelência. Paulo disse que ele tem a capacidade de se transfigurar em anjo de luz. Eles imitam os querubins. Já as potestades são lideranças nacionais, principados internacionais, potestades, lideranças nacionais, dominam nações. Eles imitam os serafins. Os principados atuam coletivamente em regiões internacionais. As potestades atuam em nações individualmente. Os dominadores, ou príncipe das trevas, eles dominam regiões. E aí eles imitam o arcanjo, atuam por meio de príncipes da região, pelos príncipes do povo. E aí nós temos nessa classificação as forças espirituais da maldade, que são hostes. Essa classe de anjo caído, eles atuam no comportamento do ser humano. No comportamento do ser humano. Eles atuam na arte, eles atuam na música, eles imitam os anjos mensageiros. Por isso que você vê tanta confusão, principalmente com profecias. Em profecias, eles imitam os anjos mensageiros. Lá quando Jesus, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor falava sobre a sua morte de cruz, primeiro ele diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí uns Elias, outros Jeremias, outros dos profetas, e aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, usado por Deus. Mas quando Jesus fala do martírio, do sofrimento, Pedro nem pensar.
Tu não vai passar por isso, nós não vamos deixar. Aí Jesus tem que repreender e dizer, para trás de mim, Satanás. Pedro, que é recém Deus usou para revelar Cristo como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Agora Pedro está sendo usado a boca dele pelo próprio demônio, pela própria hoste infernal, que tem a habilidade de imitar os anjos mensageiros de Deus. É por isso que o cristão, que o crente tem que usar a palavra de Deus. Ela dá o conhecimento, o discernimento da operação dos espíritos. Por que tem muita gente enganada com pregações? Porque ele atua na arte. Quantos pregadores, artistas, verdadeiros artistas, que usam de artimanhas para enganar o povo, para iludir o povo. Herodes discursou e o povo diz, é voz de Deus e não de homem. Então, é a atuação das hostes, atuam no comportamento do ser humano, a violência, a promoção da violência. Ora, um ser humano racional, atirar na cabeça do outro, enfiar uma faca na barriga do outro, fazer mal a um ser humano, violentar, abusar uma criança, matar uma criança, esconder o corpo. Isso é a atuação das hostes infernais no comportamento do homem, no comportamento do ser humano. Desses demônios imundos que atuam na arte. Olha a sujeira que é hoje o mundo artístico. Olha a sujeira que é o mundo artístico, o humor sujo, a arte suja e as músicas, então, músicas que incentivam o jovem ao suicídio, que incentivam o jovem à droga, que incentivam o jovem ao sexo, que incentivam o marido a trair a mulher a trair o marido. Músicas que incentivam alguém a encher a cara de cachaça, de bebida, de cerveja. Músicas que incentivam a homens deixarem o uso natural da mulher, a mulher deixar o uso natural e cometer torpeza. Isso é a atuação das hostes infernais. Eles imitam os anjos mensageiros. Meu Deus, olha a mentira, olha as fake news. Quantos são prejudicados por fake news? Quantos são prejudicados, quantos sofrem, quantas pessoas que cometem suicídio porque não têm estrutura para administrar as emoções quando são alvo de mentira, de notícia falsa, de mentira. E aí, as atuações dos demônios na pornografia, no sexo ilícito. Quantas pessoas escravizadas hoje, escravos da pornografia. Escravos. Não tem mais força de se libertar. Escravos das redes sociais, escravos da internet, escravo. Vai fazer as suas necessidades, não solta o celular, nem para comer, e nem percebe, nem se dá conta que está sendo escravizado por hostes infernais, por hostes imundas, imitadores. Não se dão conta disso. Eles dominam localidades, regiões, atuam em tempos e circunstâncias determinados por Deus. São como ventos que, soprados inesperadamente, desequilibram a vida de uma cidade ou regiões inteiras. Essas hostes atuam até mesmo na natureza. De uma hora para outra surge uma praga. Agora, quem
Ainda que esta praga que está hoje assolando, nós sabemos que muitos afirmam, mas se percebe que é uma coisa que parece uma guerra humana por poder, por disputa, mas isso não deixa de ser a atuação dos demônios na vida desses homens, que não têm misericórdia, que sacrificam vidas para estabelecer os seus intentos, sacrificam crianças, sacrificam vidas para estabelecer os seus projetos, para se perpetuarem no poder. É o que está acontecendo na nossa nação brasileira, o que acontece nesta nação desde a era do colonialismo, quando a corrupção se estabeleceu nesta terra, trazida pelos que colonizaram, pelos que exploraram, pelos que violentaram os índios, as índias, mataram, estupraram. Meus amados irmãos, estamos em guerra, estamos em combate. E só há uma forma, revestidos no Senhor, vestidos com roupas de santificação, de santidade. A Bíblia diz, e eu vou encerrar essa primeira sessão, falando do verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Tomai a armadura, tomar a armadura, é eu que tenho que fazer a minha parte. E agora, na próxima live que nós gravar, eu vou falar das roupas que nós devemos nos despir delas e das roupas que nós devemos nos vestir delas para que venha o revestimento de Deus. Mas entenda, nós estamos cercados por todos os lados. Por todos os lados nós estamos cercados de bestas e feras. Nossos lares, nossas cidades, os governos estão debaixo dos principados. Então tem cabimento colocar como item de uso essencial de uma cidade motel e deixar fora restaurante, deixar fora outros itens que dão emprego, que matam a fome de famílias. Colocar o motel como item de uso essencial, e as igrejas, e os comércios e os comerciantes, homens de mente corrompida, escravos de Satanás. Arrependam-se do pecado de vocês, se voltem para o Senhor. Ainda há esperança, mas vai chegar um dia que não vai ter. O povo de Deus, os que se mantiverem, os selados de Deus, não serão atingidos por praga alguma. Pode se levantar, mas Deus vai guardar. Então, nós vamos dar prosseguimento. Entenda, compreenda que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual. Devemos sim levantar mão santa, sem ira, sem contenda, orar pelas autoridades, orar por todos, para que haja paz, para que governe, para que haja paz, orar por todos, os bons e os maus. Mas compreenda, entenda que nós estamos em guerra, estamos em batalha, estamos em conflito, mas em nome de Jesus, Ele é o nosso general, Ele é o nosso capitão, é o capitão aperfeiçoador da nossa fé.
Ele nos conduz, Ele é o que vai adiante na batalha. Ele é o que vai à nossa frente na batalha. Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Quero orar. Amado Deus, Pai querido, Pai eterno, oramos ao Senhor neste meio-dia, Senhor, em que a Tua palavra diz que nós não devemos temer a mortandade que assola ao meio-dia. Quantos estão sendo alcançados ao meio-dia pelos laços da morte, pelo aguilhão da morte, pela gadanha da morte? Quantos estão sendo ceifados? Mas o teu povo o Senhor tem guardado, e o teu povo o Senhor guardará até o dia do toque da trombeta, até o dia do alarido nos céus. Senhor, desperta-nos, desperta o teu povo, para que o teu povo compreenda que desde a entrada do pecado no mundo nós estamos em guerra, estamos em conflito, em batalha. E a nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa batalha é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes infernais. Mas o Senhor é o nosso general, e o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu uma guerra, o Senhor nunca perdeu. O Senhor é aquele que ressuscitou e desceu às regiões profundas da terra e arrancou das mãos do adversário as chaves do inferno e da morte. O Senhor é o nosso general. O Senhor é o que cuida da igreja, o Senhor é o cabeça da igreja. Pai, nos abençoa este dia, a nossa nação neste dia, o presidente da nação, os ministros, os demônios que estão semeando já discórdia entre os ministros, que Satanás seja amordaçado nesta nação. Esse demônio de pestilência, este demônio que tem levado esse vírus de morte, que seja freado, amarrado, atado, e o nome do Senhor seja glorificado. As autoridades, Senhor, meu Deus, aqueles que estão movidos por ganância, movidos usando isto para se promoverem, mas eu sei que isto será a desgraça e a ruína deles, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, salva-os, liberta-os. Oramos pela nossa nação, pelas autoridades, oramos por eles, intercedemos por eles, oramos pela tua igreja, no poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Marlene, irmão Eliseu Fagundes, irmão Jonas, o Jefferson, irmão Paulo César, irmã Indianara Falcão. Deus abençoe a irmã Isolda, Luciano, a irmã Vera, Carlão. Deus abençoe o Carlão. Irmã Eunice Fátima Rodrigues, Deus abençoe. Irmão Valério, irmão Douglas de Grande, irmão Amarildo Alves, cantor, nosso cantor Amarildo Alves, Deus abençoe. Irmã Jane Falcão, irmão Elias Bittencourt, pastor Elias Bittencourt, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Celso Lourenço, irmão Gustavo, Deus abençoe o Pablo Menezes, Miotti, Deus abençoe a irmã Carmen Dalprá, irmão Guilherme Lorenzon, a irmã Célia, pastor Ronaldo Eugênio, lá de Moçambique, Deus te abençoe. Deus abençoe Fabiana, Elisete, pastor Gerson Zucchi, lá de Florianópolis, irmã Márcia, Deus abençoe vocês, um abraço. Nosso irmão Jefferson Borba, irmão, veja só, da Indonésia, lá da Malásia, irmão Shor Heng Lim, God bless you, brother.
God bless your family, God bless your country, God bless your work. God bless, my brother. Irmão Marcos Branco, irmão Rudimar Gomes, o Ayrton Borges, a irmã Eva, Gilberto Veiga, Volmir dos Santos, a irmã Ivaniza, Fabiano Pelissone, irmão Cebola Pinturas, irmã Adriana, Luzato Vieira, irmão Edgar Schneider. Mais alguém aí, irmão? São esses aí mesmo, pastor. Irmão Álvaro Padilha também, irmão Borges Carazinho. Amém. Okay, my brother Shoren Hen Lim. I pray for you, my brother. Pray for me. Pray for my family. God bless you. God bless you. Thank you. Muito bem, encerramos aqui a nossa live. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus. Amém.